Olá, gente, aqui é o professor Luiz, trazendo mais uma revisão do SSA, com questões anteriores e questões que são muito parecidas com as questões que são cobradas no SSA. Para essa primeira questão, eu tenho a união entre átomos e ele quer saber qual é o tipo de ligação que vai ocorrer entre o enxofre e o carbono. Então, você tem três tipos de ligações químicas: ligação iônica, a ligação metálica e a ligação covalente, que é a ligação entre ametais. Ametais e hidrogênios e ametais vão formar a ligação covalente, que é justamente a resposta para essa questão. O diferencial é que ele traz o termo apolar, né? Apolar quer dizer que não forma polos. Por que não forma polos? Porque o disulfeto de carbono, que é justamente a união de enxofre e carbono, vai formar uma estrutura de geometria linear. A geometria molecular é linear. Então, com isso, eu vou ter a anulação do vetor que ocorre pela diferença de eletronegatividade. É como se o enxofre, que ele é o mais eletronegativo, puxasse os elétrons para o lado dele, ao mesmo tempo que esse outro enxofre vai também puxar os elétrons. Então, é como se eu tivesse uma diferença de eletronegativa igual a zero, nula, porque não vai ter nenhum dos dois aqui vai vencer, porque vai estar com a mesma força. Então, aqui vai ser nulo o vetor momento de polo. Então, aqui é uma ligação covalente apolar, que é justamente a resposta para essa questão. Então, você tem que saber a natureza dos átomos, a classificação, para poder entender o tipo de ligação. Nessa outra questão, eu trago justamente um outro tipo de ligação, mas não é a pergunta da questão, que é a ligação iônica. A ligação iônica vai ocorrer entre um metal e um ametal. No caso aqui, ele está falando do iodo, que é o I, e o Na, que é o sódio. O I é um ametal e o Na, que é o sódio, é um metal. Então, essa ligação iônica vai ocorrer pela transferência do elétron do Na. O Na vai doar o elétron para o I. O I vai pegar o elétron do Na para formar a ligação química do tipo iônica, através da atração eletrostática. Ele está falando aqui do sódio, que é um elemento, que é um metal muito reativo, que reage violentamente com a água. E isso é devido a justamente esse elétron aí de valência do sódio. Outra questão para essa questão é o bóssio, né, que é uma deficiência de níveis de iodo. Aí você adiciona esse sal aí para justamente evitar essa doença aí, que é justamente a doença que ele está falando da questão, onde a gente vai ter o iodeto de potássio, que é o NaI, para a resposta dessa questão, que é a letra B. Uma outra questão que foi cobrada no SSA é a questão que sempre cai, né, que é a parte aí de modelos atômicos. Eu vou ter o modelo de Bohr, né? Como é que a gente explica esse modelo? O modelo foi idealizado em 1913, né? Foi proposto em 1913, pouco tempo depois do modelo atômico de Rutherford. A diferença é que no modelo de Bohr eu vou ter órbitas quantizadas, né, e circulares, diferente do modelo de Rutherford. Uma questão também interessante é que o modelo de Bohr explica a transição de elétrons em órbitas e a coloração, as cores, né, que vão estar relacionadas a esse modelo. Então, a transição de elétrons nos fogos de artifício, né, lâmpadas, tudo isso tem a ver com o modelo de Bohr. Tá? Então, qual é a grande questão aqui? O elétron vai estar em uma órbita com a energia, essa energia é fixa. Aí, para ele sair de uma órbita mais interna para uma mais externa, ele vai ter que absorver, ele vai ter que receber energia. Para ele sair de uma órbita mais externa para uma mais interna, ele tem que liberar, e essa liberação é justamente o fóton, que vai originar as cores, tá? É o que acontece aí nos fogos de artifício. Então, aqui para essa questão, a gente tem a transição de um elétron de uma órbita mais externa para uma mais interna, vai ocorrer a emissão do fóton, que são pacotes de energia. Essa questão é muito cobrada na prova do SSA. Essa questão aqui, que não foi do SSA, mas o NaOH, que é a soda cáustica, né, o hidróxido de sódio, é uma base
de sódio, bastante reativa, tóxica, corrosiva e forte, né? Solúvel em água e forte. O NaOH é utilizado aí para a fabricação de sabão, como ele fala aqui, né? Papel, celulose. E como característica das bases, quando você adiciona uma base em uma solução qualquer, pode ser água, qualquer outra, você tem um aumento do pH, porque a base ela tem pH maior que 7. Toda base tem um pH alcalino, pH base maior que 7. O pH igual a 7 são as soluções neutras, a água pura, e pH menor que 7 eu vou ter as soluções ácidas. Então, quando você adiciona o NaOH, que é o hidróxido de sódio, você vai aumentar o pH. A soda cáustica, que é vendida aí na forma de escamas, sólido branco, e você tem que evitar o contato com a pele, porque pode queimar e tem a queimadura dessa substância é bastante séria. Então, a escala de pH é uma escala numérica que varia de 0 a 14 e soluções alcalinas, que é o caso aqui do alvejante, sabonete, sabão, antiácido, sangue, são substâncias alcalinas, maior do que 7. Tem umas que são mais alcalinas, que é o caso do limpador de ralo, e outras menos alcalinas, que é o caso do sangue. Tá? E o outro lado tem as substâncias ácidas, que a bateria de carro, né, bateria do automóvel, é a substância mais ácida entre essas que estão aqui. O ácido estomacal, limão, refrigerante, são substâncias ácidas. A água pura é uma substância neutra. Então aqui, quando você adiciona uma substância alcalina, você tem um aumento do pH. E para finalizar, uma questão que foi cobrada no vestibular SSA, logo no início, né? Ele está falando de uma estrofe aí, de um trecho aí de um poema de Ariano Suassuna, e ele quer perguntar qual é o composto químico que ele está falando aqui no trecho da obra dele. Então, ele está falando dos arrecifes ou recifes, que são ecossistemas formados a partir de calcário, que é a calcita, carbonato de cálcio. Então, essa questão também é bastante contextualizada, onde ele traz novamente o carbonato de cálcio, que eu vou ter o cálcio, né, um metal da família 2A. Tá? Eles têm que saber a classificação dos átomos, aqui é 2A, e o carbonato, né, que é um ânion formado com carga, né, 2-, ânion bivalente. Na união, na formação desses dois da união desses dois íons, eu vou ter o CaCO3, né, sem esse número 2 aqui, já que ele vai se anular na hora de formar composto iônico. Isso aqui é um sal, né? Então, a letra A, para a gente finalizar a nossa revisão para o SSA. Tá? Então, até a próxima e boa prova para quem vai fazer a prova da primeira fase SSA da UPE. Até mais.